Oi, e aí? Bora fazer um brasão comigo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Saulo e nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado na produção do meu primeiro livro. E como eu resolvi fazer todo o processo de maneira independente e sendo completamente inexperiente no mercado, eu resolvi mostrar aqui um pouco dos bastidores, tanto do meu aprendizado com as ferramentas de criação, quanto da produção e concepção do próprio universo da história, que estão acontecendo de maneira simultânea, tá? Eu vou começar aqui hoje mostrando a criação de um brasão que eu fiz para uma das castas que eu tenho na minha história, no meu universo, e vou explicar aqui um pouco do processo, tanto da criação do pensamento por trás desse brasão, quanto também dando um background sobre a história em si, tá bom? Esse foi o primeiro rascunho que eu fiz. Eu não utilizei meu caderno dessa vez, eu fiz ele direto no Illustrator, utilizando a mesinha digitalizadora. Infelizmente, eu acabei não gravando todo o processo de criação dessa arte aqui, mas eu fiz direto com um pincel básico mesmo. Não estava utilizando a sensibilidade da mesa, então ele ficou todo com os risquinhos, todos os traços ficaram com a mesma espessura. Mas ele tem alguns elementos que eu realmente gostaria que tivesse no meu brasão, que é uma espada em chamas com um escudo. E eu escolhi estes elementos para o meu brasão, porque essa primeira casta, assim como todas as castas oficiais desse universo fictício, são baseadas na hierarquia dos anjos da Bíblia, tá? Então, essa primeira casta, que é a casta dos arcanjos, é formada pela ordem militar, a força militar policial do meu universo, tá? Por isso que os elementos principais são uma espada e um escudo, tá? Porque simbolizam aí proteção e a força do Estado. E aí, já para fazer a arte do brasão em si, já que ela devia ser uma coisa mais simples, mais vetorial, eu resolvi usar meu caderno como rascunho, tá? E aí eu fiz algumas artes principais ali para ter mais ou menos uma ideia de como eu queria. Eu queria uma coisa mais vazada e que eu tivesse todos os elementos bem definidos. E eu comecei fazendo uma escala só para eu ter um pouco de noção da proporção que eu queria que tivesse a espada para a chama e o escudo para eu não me perder um pouco no na noção. E depois eu poderia mudar a forma, deixar ela mais quadrada, enfim. É só mesmo para eu me guiar um pouco em relação à proporção. Eu acabei odiando não gostei muito desse primeiro protótipo que eu fiz aí. Eu fiz com o lápis e o pincel bem basicão mesmo, só para ter uma noção, para ver mais ou menos, visualizar como eu queria que ficasse, e depois eu ia utilizando as formas geométricas para fazer, de fato, o logo, né, o brasão. Mas eu acabei não gostando do jeito que ficou. Ficou bem tortinho aí, porque, como eu falei, é só um protótipo, mas eu acabei não gostando do jeito que estava ficando e resolvi começar tudo de novo depois, usando como base um outro rascunho que eu fiz no caderno também, que eu achei que ficou mais legal, com os objetos vazados e tudo, que dá pra enxergar melhor as formas. Para a próxima ideia, eu já comecei fazendo com formas geométricas mesmo. Comecei fazendo um retângulo, adicionando, excluindo alguns pontos para fazer a lâmina e puxando ali no centro uma ancoragem para fazer um vazado, um tridimensional no centro. A guarda eu também fiz com um retângulo, que aí eu fui adicionando alguns pontos, fazendo uma curvatura para dar uma ideia de guarda assim mesmo. E aí eu só dupliquei e refleti a outra parte para ficar simétrico. Depois eu fui juntando as formas para ficar uma coisa só. A empunhadura também foi um retângulo bem simples. E por último, o pomo, que eu adicionei um hexágono. E assim eu fiz a espada bem simples. Eu acabei gostando bastante do jeito que ela ficou. A parte mais difícil para mim foi fazer as chamas. Eu não tenho muita familiaridade com a Pen Tool para fazer curvas e nem com formas geométricas ainda. Então eu acabei tentando fazer com mãos livres a chama, até eu achar alguma coisa que eu gostasse mesmo. Fui apagando várias, tentando várias posições. Depois eu só utilizei o Pathfinder para cortar em volta da lâmina, para ela ficar com esse efeito aí, bem vazado também. E no fim eu acabei gostando do jeito que ela ficou. Por último, eu fui fazendo o escudo, e aí sim eu utilizei a ferramenta da Pentool, fiz a metade dele, depois dupliquei, né, refleti e juntei as duas partes para fazer a outra metade, e ele só ficou com uma silhueta por fora, assim, passando a ideia de um escudo mesmo. Por último, eu fui unindo as formas, mudando a cor, e então é isso.
esse foi o resultado final que eu tive. Eu acabei gostando bastante do jeito que ficou, acho que pra uma primeira tá muito boa, ficou meio rústico, meio medieval, do jeito que eu queria. Eu acabei colocando ele numa dog tag no Photoshop, pra ver como ficaria, já que a gente tá falando de forças militares, de policiais. Então fiz uma medalha aí meio improvisada, para ver como que ele ficaria nesse aspecto. Gostei bastante. Botei também numa parede com aspecto meio metalizado, como se fosse o próprio emblema da polícia, né? Na parede da delegacia. E eu gostei bastante também, tá? Então, lembrando, né, que eu não sou nenhum profissional, também não sou nenhum ilustrador profissional, tô começando a mexer nas coisas, começando a aprender a fazer. Então, acho que para um primeiro, assim, ficou muito legal. Acabei gostando bastante, principalmente porque tem a ver com a história que eu tô criando, com o universo que eu tô criando. Então é isso, espero que ao menos, né, eu não tô aqui pra ensinar nada, mas que ao menos sirva de inspiração aí, pra caso alguém queira começar a aprender, mexer nas ferramentas, aprender a ilustrar, sei lá, e também a criar o próprio universo, próprias histórias e tal, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima.